Quem você é em Cristo. A identidade que sustenta quando tudo desmorona. Introdução. Você já percebeu como tudo pode mudar de um dia para o outro? Um diagnóstico inesperado, uma decepção, uma perda, uma traição, uma porta que se fecha sem aviso. E, de repente, aquilo que sustentava sua segurança começa a desmoronar. Mas deixe-me perguntar algo que talvez você nunca tenha enfrentado com profundidade. Quando tudo cai, quem você é de verdade? E se eu te dissesse que existe uma identidade escondida sob as camadas da dor, do medo e das expectativas humanas, uma identidade que não pode ser destruída pelas circunstâncias, nem apagada pelas perdas, nem diminuída pelas falhas? E se você descobrisse que há uma verdade eterna sobre quem você é, uma verdade que o mundo não pode tirar, porque foi estabelecida pelo próprio Deus antes mesmo do seu nascimento? Muitas pessoas constroem sua identidade sobre conquistas, relacionamentos, reconhecimento ou estabilidade. Mas o que acontece quando essas bases falham? O que sobra quando os aplausos cessam, quando os planos não dão certo, quando as pessoas vão embora? É exatamente nesse ponto que muitos se sentem vazios, perdidos e inseguros. Porém, existe uma sabedoria esquecida nas Escrituras, um poder espiritual que poucos realmente compreendem. Sua identidade em Cristo não depende do que você faz, mas do que Ele já fez por você. Nos próximos minutos, você será conduzido por uma jornada espiritual profunda. Vamos abrir passagens bíblicas que revelam quem você é aos olhos de Deus. Vamos compreender como essa identidade sustenta quando tudo desmorona, como ela restaura a dignidade ferida, como ela fortalece a fé abalada e como ela devolve a paz mesmo em meio ao caos. Existe um segredo espiritual que transforma a maneira como você enfrenta perdas, fracassos e incertezas. E talvez o que você ouvir hoje seja exatamente a resposta que tem pedido a Deus em silêncio. Talvez você tenha sofrido muito. Talvez tenha se perguntado por que certas coisas aconteceram. Talvez tenha sentido que perdeu partes de si ao longo do caminho. Mas preste atenção, sua identidade verdadeira nunca foi definida pelas suas quedas. Ela foi selada pelo amor de Cristo. E quando essa verdade desce do entendimento para o coração, algo começa a mudar por dentro. A culpa perde força. O medo perde domínio. A insegurança começa a ceder. Antes de começarmos este estudo, eu quero convidar você a fazer algo simples, mas espiritualmente significativo. Escreva nos comentários a frase Paz em Cristo. Esse pequeno gesto é uma declaração pública de fé. É um posicionamento espiritual. É dizer, eu quero compreender quem sou aos olhos de Deus. E se esta mensagem tocar seu coração, clique em curtir. Quando você faz isso, ajuda o YouTube a levar esta palavra a outras pessoas que estão sofrendo em silêncio e precisam ouvir que sua identidade não foi destruída pelas circunstâncias. Ao se inscrever no canal, você se compromete com uma jornada contínua de crescimento espiritual. Muitas pessoas usam este conteúdo como sustento diário da fé, como apoio em momentos difíceis, como direção quando se sentem perdidas. Ao participar desde o início, você se torna parte ativa dessa missão. E fique atento. O penúltimo ensinamento deste estudo pode ser a chave que vai desbloquear uma bênção específica na sua vida. Algo que talvez você nunca tenha enxergado sobre si mesmo será revelado. Prepare seu coração. Abra sua mente. Permita que o Espírito Santo fale profundamente com você. Porque o que está prestes a ser revelado não é apenas informação bíblica. É a redescoberta de quem você realmente é. Agora, vamos começar este estudo. Filhos e não órfãos. Se a sua identidade não depende do que você faz, então ela precisa estar fundamentada em algo eterno. E é exatamente aqui que começamos a aprofundar essa verdade. Você não é um órfão espiritual tentando sobreviver em um mundo instável. Você é filho. Na carta aos Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo declara que não recebemos um espírito de escravidão para viver outra vez no medo, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Essa revelação muda tudo. Porque um órfão vive tentando provar seu valor. Um filho vive a partir do amor que já recebeu. Um órfão teme ser abandonado. Um filho sabe que pertence. Talvez, ao longo da sua vida, você tenha desenvolvido uma mentalidade de sobrevivência espiritual. Sempre tentando agradar a Deus por medo, sempre tentando ser suficiente, sempre carregando a sensação de que precisa merecer o amor divino. Mas a adoção em Cristo não é baseada em mérito. É baseada na graça. E graça significa favor imerecido. Quando tudo desmorona ao seu redor, a consciência de que você é filho se torna o seu abrigo. Porque filhos têm herança.
Filhos têm acesso. Filhos têm identidade garantida. Mesmo quando erram, continuam sendo filhos. Mesmo quando caem, continuam pertencendo à família. Olhe para a parábola do filho pródigo. Ele saiu, desperdiçou, errou gravemente. Perdeu bens, perdeu dignidade, perdeu posição social. Mas não perdeu a filiação. Quando decidiu voltar, o pai não o recebeu como servo, mas restaurou sua identidade de filho. Essa parábola não é apenas uma história bonita. É um retrato espiritual da sua vida. Há momentos em que nos afastamos, em que falhamos, em que tomamos decisões precipitadas. Porém, a identidade que o Pai nos concedeu em Cristo não é cancelada pela nossa fraqueza. Talvez você esteja vivendo um momento em que se sente distante de Deus. Talvez tenha cometido erros que ainda pesam na consciência. Talvez a voz da culpa esteja mais alta que a voz da fé. Mas escute com atenção. A sua identidade não é definida pelo seu pior dia. Ela foi estabelecida pela cruz. Quando Jesus entregou a própria vida, Ele não apenas pagou um preço pelo pecado. Ele abriu o caminho para que você fosse chamado filho de Deus. Isso significa que sua identidade é relacional, não circunstancial. Ela nasce da aliança, não do desempenho. E quando você entende isso profundamente, o medo começa a perder força. Porque órfãos têm medo do amanhã. Filhos confiam na provisão do Pai. Órfãos vivem inseguros. Filhos descansam. Pergunte a si mesmo agora: você tem vivido como filho ou como órfão? Você tem se aproximado de Deus com confiança ou com receio constante? A identidade que sustenta quando tudo desmorona começa aqui, na revelação da filiação. Porque se você é filho, então nenhuma crise pode apagar essa verdade. Nenhuma perda pode anular essa posição. Nenhuma falha pode destruir esse vínculo. E quando essa consciência se firma no seu coração, você começa a caminhar diferente. Não mais tentando conquistar amor, mas vivendo a partir dele. Não mais lutando para ser aceito, mas agindo porque já foi acolhido. Essa é a base. E a partir dela, algo ainda mais profundo começa a ser revelado. Escolhidos antes das circunstâncias. Se você é filho, então sua existência não é um acidente. E é aqui que muitos ainda lutam em silêncio. Porque até conseguem acreditar que Deus perdoa, mas têm dificuldade de acreditar que foram escolhidos. No entanto, na carta aos Efésios, capítulo 1, está revelado algo que muda completamente a forma como você se enxerga. Você foi escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Pense nisso com profundidade. Antes de você nascer. Antes de cometer qualquer erro. Antes de enfrentar qualquer dor. Antes mesmo das circunstâncias que hoje parecem definir sua história, Deus já havia pensado em você. Já havia separado um propósito. Já havia estabelecido uma identidade. Isso significa que suas quedas não surpreenderam o céu. Seus momentos de fraqueza não anularam o plano divino. As crises que você enfrentou não apagaram o chamado que foi colocado sobre sua vida. A escolha de Deus não foi reativa. Foi eterna. Muitas pessoas vivem tentando se tornar dignas. Mas a Bíblia revela que a dignidade foi declarada antes que você pudesse prová-la. A identidade em Cristo começa na escolha, não na performance. E quando você entende isso, algo dentro de você se reorganiza. Talvez você tenha passado por rejeições. Talvez tenha sido deixado de lado, subestimado, comparado, diminuído. Talvez alguém tenha feito você acreditar que não era suficiente. Mas a escolha de Deus precede qualquer rejeição humana. Ele não escolheu você porque era perfeito. Ele escolheu você apesar das imperfeições. Olhe para a história de Jeremias. Antes mesmo de nascer, Deus já o havia separado. Jeremias se sentia incapaz, jovem demais, inseguro demais. Mas a identidade que Deus declarou era maior do que a insegurança que ele sentia. Isso também fala com você. Porque muitas vezes o que sentimos sobre nós mesmos entra em conflito com o que Deus já declarou. A pergunta que precisa ecoar no seu coração é esta: você vai continuar se definindo pelas circunstâncias ou vai começar a se definir pela escolha eterna de Deus? Quando tudo desmorona, a mente tenta concluir que fomos esquecidos, que fomos abandonados, que fomos descartados. Mas a verdade espiritual é outra. Você foi escolhido antes do caos, escolhido antes da dor, escolhido antes da perda. E essa escolha carrega propósito. Nada do que você viveu foi inútil. Nem as lágrimas, nem as frustrações, nem as esperas. Porque a identidade em Cristo não apenas sustenta você no presente, ela conecta sua história a um plano maior. Talvez hoje você esteja em um momento de reconstrução.
Talvez esteja tentando entender por que certas coisas ruíram, mas existe algo que permanece intacto, a escolha de Deus sobre sua vida. E quando essa verdade se enraiza profundamente, você deixa de viver buscando validação e começa a viver com convicção. Convicção de que há um propósito maior operando, mesmo quando não é visível. Convicção de que você não está perdido no meio da história, mas inserido em um plano eterno. E é justamente essa consciência que prepara o coração para o próximo nível dessa identidade que sustenta quando tudo desmorona. Justificados, não condenados. Ser filho e ser escolhido já muda profundamente a forma como você se enxerga. Mas existe uma verdade ainda mais libertadora que sustenta a identidade quando tudo parece ruir. Em Cristo, você não está condenado. Você foi justificado. Na carta aos Romanos, capítulo 8, Paulo declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação não é simbólica, é espiritual e legal. Justificação significa que a dívida foi paga. Significa que o veredito foi alterado. Significa que, diante de Deus, sua posição não é mais de culpa, mas de reconciliação. Quantas vezes você já se definiu pelos seus erros? Quantas vezes a sua memória trouxe à tona falhas antigas como se ainda determinassem quem você é? A condenação aprisiona a mente. Ela cria a sensação constante de insuficiência. Ela faz você acreditar que precisa viver compensando o passado. Mas a cruz não foi um gesto parcial. Foi completo. Olhe para a mulher surpreendida em adultério. Cercada por acusações, pronta para ser apedrejada, ela representava a vergonha pública e a culpa exposta. Mas quando todos esperavam condenação, Jesus ofereceu restauração. Ele não negou o erro, mas também não permitiu que o erro definisse a identidade dela. Ele silenciou os acusadores e devolveu dignidade. Muitas vezes, os acusadores não estão do lado de fora. Estão dentro da própria mente. São pensamentos repetitivos, lembranças dolorosas, frases que alguém disse e que ficaram gravadas. Mas quando Deus justifica, nenhuma voz humana tem autoridade para revogar essa decisão. Justificação não significa que você nunca errou. Significa que o erro não tem mais autoridade sobre sua identidade. E isso transforma completamente a maneira como você enfrenta o presente. Porque quem vive sob condenação caminha com medo. Quem vive na justificação caminha com liberdade. Talvez você ainda carregue pesos que Deus já decidiu remover. Talvez ainda esteja tentando pagar por algo que Cristo já quitou. Mas escute com atenção. Permanecer na culpa é rejeitar a obra completa da cruz. A identidade em Cristo inclui liberdade. Quando tudo desmorona, a tendência é concluir que estamos sendo punidos, que estamos colhendo apenas consequências. Mas nem toda crise é condenação. Muitas vezes é processo. E processo não anula a identidade. Pelo contrário, amadurece. A justificação também restaura sua confiança diante de Deus. Você pode se aproximar sem medo. Pode orar sem sentir que está sendo tolerado. Pode buscar direção sem se sentir indigno. Porque sua posição foi redefinida. E quando essa verdade se torna viva dentro de você, algo poderoso acontece. O passado perde domínio. A vergonha perde força. A culpa perde autoridade. Você não é a soma dos seus erros. Você é a expressão da graça que o alcançou. E é a partir dessa liberdade que começamos a compreender outro aspecto essencial da identidade que sustenta quando tudo desmorona. Selados pelo Espírito, sustentados por dentro. Ser filho, escolhido e justificado estabelece fundamentos sólidos. Mas há algo ainda mais profundo que sustenta sua identidade quando tudo desmorona. Você não foi apenas perdoado e aceito. Você foi selado. Na segunda carta aos Coríntios e também na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre o selo do Espírito Santo. Na cultura bíblica, o selo era uma marca de propriedade, autenticidade e proteção. Quando algo era selado, significava que pertencia oficialmente a alguém e estava sob sua autoridade. Isso significa que sua identidade não é apenas uma ideia teológica. Ela é uma realidade espiritual marcada dentro de você. O Espírito Santo não é apenas uma presença distante. Ele habita em você. E essa habitação muda tudo. Muitas pessoas vivem tentando encontrar força do lado de fora. Procuram estabilidade nas circunstâncias, apoio nas pessoas, segurança em resultados. Mas o selo do Espírito revela que a sustentação começa de dentro para fora. Quando tudo ao redor parece instável, existe uma presença interna que permanece. Lembre-se dos discípulos após a ascensão de Jesus. Eles estavam inseguros, perseguidos, ameaçados.
Humanamente falando, tudo parecia frágil. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, algo mudou. Não foi o cenário externo que se transformou primeiro. Foi o interior deles. O medo começou a dar lugar à ousadia. A insegurança começou a ceder à convicção. O selo do Espírito é a garantia de que você não enfrenta nenhuma crise sozinho. Mesmo quando não sente, Ele está. Mesmo quando não entende, Ele guia. Mesmo quando não vê saída, Ele sustenta. Talvez você esteja atravessando um período de silêncio. Talvez tenha orado e ainda não viu respostas claras. Mas o selo não depende de emoção. Ele é uma marca espiritual permanente. Você pertence a Deus. E Ele não abandona aquilo que é seu. Essa verdade muda a maneira como você enfrenta o desmoronar das coisas externas. Porque quando a identidade está sustentada por dentro, as perdas não destroem o essencial. Podem abalar emoções, podem gerar dúvidas momentâneas, mas não anulam quem você é. Pergunte a si mesmo agora: você tem buscado estabilidade apenas fora ou tem reconhecido a presença que habita dentro de você? Muitas vezes, esperamos que Deus resolva o ambiente, enquanto Ele já está fortalecendo o nosso interior. O Espírito Santo também é consolador. Ele fortalece nas noites difíceis. Ele traz lembrança das promessas quando a mente tenta esquecer. Ele intercede quando faltam palavras. Ele produz frutos que não dependem das circunstâncias, como paz em meio ao caos e alegria mesmo em meio a lágrimas. Quando tudo desmorona, a identidade selada pelo Espírito impede que você desmorone por dentro. E é justamente essa presença interior que prepara você para compreender outro nível dessa identidade que sustenta além das aparências. Forjados no deserto, não definidos por Ele. Ser selado pelo Espírito significa que você carrega a presença de Deus dentro de si. Mas existe um processo que muitos não compreendem. Mesmo selados, ainda atravessamos desertos. E é justamente nesses desertos que a identidade é purificada, fortalecida e revelada com mais clareza. O deserto, na Bíblia, nunca foi apenas um lugar geográfico. Foi um lugar de formação. O povo de Israel foi libertado do Egito, mas precisou atravessar o deserto antes de entrar na terra prometida. O deserto não anulou a identidade deles como povo escolhido. Apenas revelou o que ainda precisava ser curado, ajustado e amadurecido. Muitas vezes, quando enfrentamos períodos de escassez, silêncio ou espera, acreditamos que fomos esquecidos. Mas o deserto não é abandono. É preparação. Não é rejeição. É alinhamento. Olhe para a vida de Moisés. Antes de liderar uma nação, ele passou anos no deserto de Midian. Aquele tempo que parecia isolamento foi, na verdade, treinamento. O homem impulsivo foi transformado em líder paciente. O príncipe foi moldado em servo. O deserto não apagou seu chamado. Refinou sua identidade. Talvez você esteja em um tempo assim. Um tempo em que portas parecem fechadas. Um tempo em que respostas demoram. Um tempo em que as certezas antigas já não sustentam, mas as novas ainda não se manifestaram. Esse lugar pode parecer desconfortável, mas ele não define quem você é. Ele apenas está moldando quem você está se tornando. A identidade em Cristo não elimina processos. Ela sustenta você durante eles. Porque quem não sabe quem é, desiste no deserto. Mas quem conhece sua identidade entende que o processo faz parte da promessa. Até Jesus foi conduzido ao deserto antes de iniciar publicamente seu ministério. E ali, diante das tentações, sua identidade foi reafirmada. O inimigo tentou questionar: se és filho de Deus. Percebe? O ataque foi contra a identidade. Porque quando a identidade é abalada, as decisões se tornam frágeis. O mesmo acontece conosco. Nos desertos da vida, pensamentos surgem tentando questionar quem somos. Será que Deus ainda está comigo? Será que perdi meu propósito? Será que falhei demais? Mas o deserto não cancela a filiação, nem a escolha, nem o selo do Espírito. Ele apenas revela onde ainda precisamos confiar mais profundamente. O deserto ensina dependência, ensina escuta, ensina discernimento. Ele remove distrações e confronta ilusões. E quando atravessado com fé, ele fortalece a identidade de forma que nenhuma tempestade futura consiga abalar. Você pode estar no meio de um processo, mas não está perdido. Pode estar em formação, mas não está abandonado. Pode estar sendo moldado, mas não está sendo descartado. E quando essa consciência amadurece, você começa a entender que existe algo ainda mais poderoso que sustenta sua identidade quando tudo parece ruir. Mais que vencedores em meio às batalhas. Se o deserto forma, as batalhas revelam.
E aqui chegamos a uma verdade que muitos conhecem de ouvir, mas poucos vivem com consciência plena. Em Cristo, você não é apenas alguém que sobrevive. Você é mais que vencedor. Na carta aos Romanos, capítulo 8, Paulo declara que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Observe que ele não diz depois de todas as coisas. Ele diz em todas. Isso significa que a identidade de vitória não é construída apenas quando o problema termina, mas enquanto ele ainda está acontecendo. Muitos associam vitória à ausência de conflito, mas a Bíblia revela algo diferente. Vitória espiritual não é viver sem batalhas. É atravessá-las sem perder quem você é. Davi enfrentou Golias antes de assumir plenamente sua posição como rei. Humanamente, ele era o menor, o menos experiente, o improvável. Mas sua identidade não estava baseada na opinião do exército, nem na armadura que tentaram colocar sobre ele. Estava fundamentada na convicção de quem Deus era e, consequentemente, de quem ele era diante de Deus. As batalhas da sua vida também tentam redefinir você. Um fracasso tenta rotular você como incapaz. Uma perda tenta convencer você de que foi derrotado. Uma traição tenta dizer que você não é digno de confiança. Mas a identidade em Cristo não se curva aos rótulos das circunstâncias. Ser mais que vencedor não significa que você nunca sente dor. Significa que a dor não tem a palavra final. Não significa que não existam lágrimas. Significa que as lágrimas não anulam a promessa. Não significa que você nunca se sinta fraco. Significa que a fraqueza não determina a sua posição espiritual. Talvez você esteja lutando uma batalha silenciosa. Algo que ninguém vê. Uma angústia interna. Uma decisão difícil. Um desafio familiar. Um medo que insiste em voltar. Mas escute com atenção. A batalha não redefine sua identidade. Ela apenas revela o quanto você está enraizado nela. Paulo, o mesmo que escreveu sobre sermos mais que vencedores, enfrentou prisões, perseguições, açoites. Exteriormente, sua vida parecia marcada por dificuldades. Mas interiormente, sua identidade estava intacta. Ele sabia quem era. Sabia a quem pertencia. Sabia qual era seu propósito. Quando tudo desmorona ao redor, a identidade em Cristo impede que você desmorone por dentro. Pode haver guerra externa, mas a paz interna. Pode haver oposição, mas a convicção. Pode haver pressão, mas a sustentação. Pergunte a si mesmo agora: você tem permitido que as batalhas definam você ou tem usado as batalhas para confirmar quem você é? Porque quando você entende que é mais que vencedor, muda a postura. Você deixa de lutar para provar algo e passa a lutar porque já sabe quem é. Não luta por aceitação, mas a partir da aceitação. Não luta por identidade, mas com identidade. E é essa consciência que abre espaço para o último pilar que sustenta você quando tudo parece ruir. Herdeiros de uma promessa que não pode ser abalada. Se você é filho, escolhido, justificado, selado, forjado no deserto e mais que vencedor nas batalhas, então existe uma consequência inevitável dessa identidade. Você é herdeiro. Na carta aos Romanos, Paulo declara que, se somos filhos, então somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa afirmação é espiritual, mas tem implicações profundas para a forma como você enxerga sua própria história. Um herdeiro vive com consciência de futuro. Ele sabe que sua realidade atual não é o limite daquilo que lhe foi prometido. Pode atravessar fases difíceis, pode enfrentar períodos de espera, mas carrega dentro de si a convicção de que existe algo maior reservado. Muitas vezes, quando tudo desmorona, a sensação é de que o futuro foi comprometido, que os sonhos morreram, que as oportunidades acabaram, que o melhor ficou para trás. Mas a herança em Cristo não é circunstancial. Ela é eterna. Abraão viveu anos sustentado por uma promessa que parecia improvável. Aos olhos humanos, o tempo estava passando e nada acontecia. Mas a promessa não dependia das limitações naturais. Dependia da fidelidade de Deus. E é essa fidelidade que sustenta você hoje. Ser herdeiro significa que sua história não termina na crise atual. Significa que o sofrimento não é o capítulo final. Significa que existe uma realidade espiritual maior do que aquilo que seus olhos conseguem enxergar agora. A herança em Cristo inclui vida eterna, mas também inclui dignidade restaurada, propósito reafirmado, esperança renovada e direção divina enquanto você ainda caminha nesta terra. Ela não começa apenas no céu. Ela começa no momento em que você compreende quem é. Talvez hoje você esteja olhando para ruínas emocionais, financeiras ou relacionais.
Talvez esteja tentando reconstruir algo que parecia sólido. Mas a identidade de herdeiro impede que você se conforme com a visão limitada do presente. Ela amplia sua perspectiva. Herança também implica pertencimento contínuo. Mesmo quando um filho atravessa dificuldades, ele não deixa de ser parte da família. Mesmo quando passa por fases de escassez, a herança continua sendo sua por direito. E aqui está algo profundo: a herança não é conquistada, é recebida. Isso significa que você não precisa viver exausto tentando garantir o amor de Deus ou assegurar seu valor espiritual. O que foi prometido a você está firmado na aliança, não na performance. Quando essa verdade se enraiza, o medo do futuro começa a perder força. Porque o herdeiro não vive desesperado, vive confiante. Pode até não entender todos os caminhos, mas sabe que há um destino preparado. E é essa consciência de herança que prepara o coração para o último movimento dessa jornada sobre a identidade que sustenta quando tudo desmorona. A identidade que produz frutos mesmo em meio ao caos. Se você é herdeiro de uma promessa inabalável, então sua vida não é apenas sustentada internamente. Ela começa a produzir algo visível externamente. E aqui chegamos a um ponto decisivo. A identidade em Cristo não é apenas uma verdade para ser entendida, é uma realidade que gera frutos. Na carta aos Gálatas, Paulo fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Observe que ele não fala em frutos no plural, mas em fruto no singular. Isso revela a unidade. É a manifestação de uma identidade transformada. Quando tudo desmorona, o mundo espera que você reaja com desespero. Quando é ferido, espera que devolva na mesma medida. Quando enfrenta perdas, espera que se torne amargo. Mas quando sua identidade está firmada em Cristo, algo diferente começa a emergir. Isso não significa que você não sente dor. Significa que a dor não governa suas respostas. Não significa que você não enfrenta injustiças. Significa que a injustiça não rouba sua essência. José foi traído pelos irmãos, vendido, acusado injustamente, esquecido na prisão. Humanamente, ele tinha motivos suficientes para se tornar ressentido. Mas a identidade que ele carregava diante de Deus produziu fidelidade mesmo no sofrimento. E, no tempo certo, aquilo que parecia ruína se revelou preparação. O fruto é a evidência de que a raiz está saudável. E sua raiz é Cristo. Talvez você esteja atravessando um ambiente difícil. Pessoas complicadas. Pressões constantes. Expectativas injustas. Mas a pergunta não é apenas o que está acontecendo ao seu redor. A pergunta é: o que está sendo formado dentro de você? A identidade em Cristo faz com que você não seja moldado pelo caos, mas que influencie o ambiente com a presença que carrega. Sua paz começa a ser inexplicável. Sua firmeza começa a ser perceptível. Sua esperança começa a ser contagiante. E isso não acontece por esforço humano isolado. Acontece porque sua identidade foi reposicionada. Você não reage mais como alguém que luta por valor. Você age como alguém que já sabe quem é. Quando o fruto começa a aparecer, você entende algo profundo. Nada do que tentou destruir você conseguiu tocar o essencial. Porque o essencial está enraizado em Cristo. E agora, depois de percorrermos essa jornada, é hora de selar no coração aquilo que o Espírito Santo construiu ao longo deste estudo. Quando tudo desmorona, o céu ainda permanece. Chegamos ao ponto final desta jornada, mas não ao fim da sua história. Porque a verdade que sustenta você quando tudo desmorona não é uma emoção passageira. É uma identidade eterna. Ao longo deste caminho, você foi lembrado de que é escolhido, justificado, selado, forjado no deserto, mais que vencedor, herdeiro de uma promessa e portador de frutos que nascem do Espírito. Cada uma dessas verdades não depende do que está acontecendo ao seu redor. Depende do que Deus declarou sobre você. Quando estruturas externas caem, o céu não entra em crise. Quando planos humanos falham, os planos de Deus continuam intactos. Quando portas se fecham na terra, a autoridade do céu não diminui. Em João 16:33, Jesus diz que no mundo teríamos aflições, mas nos convida a ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Isso significa que a vitória que sustenta você não começa na sua força, mas na obra consumada de Cristo. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente aquele cenário que mais temia. Talvez algo tenha terminado. Talvez uma decepção tenha atingido áreas profundas do seu coração. Talvez você esteja tentando reorganizar os pedaços de algo que parecia seguro. Mas aqui está a verdade final.
Sua identidade não foi construída sobre aquilo que caiu. Foi construída sobre aquele que permanece. Cristo não desmorona. O amor de Deus não desmorona. As promessas não desmoronam. A herança não desmorona. A presença do Espírito não desmorona. Você pode atravessar tempestades, mas não atravessa sozinho. Pode enfrentar perdas, mas não perde sua posição. Pode sentir fraqueza, mas não deixa de ser filho. E é exatamente quando tudo parece ruir que a identidade se torna mais evidente. Porque quando os apoios externos desaparecem, o que sustenta por dentro se revela. Talvez este seja o momento em que Deus está convidando você a parar de tentar reconstruir com as próprias forças e simplesmente descansar naquilo que Ele já estabeleceu. Descansar não é desistir. É confiar. Não é passividade. É fé. Não é negar a dor. É permitir que a dor não defina quem você é. Se hoje algo está desmoronando na sua vida, permita que essa verdade ecoe dentro de você. O céu ainda permanece. E porque o céu permanece, você permanece. Sua identidade está segura. Seu futuro está guardado. Sua herança está intacta. Sua história ainda está sendo escrita. E nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que essa verdade desça do entendimento para o coração. Que ela saia do discurso e se torne convicção. Que ela transforme sua forma de atravessar esta fase. Porque quando tudo desmorona, quem você é em Cristo continua de pé.